Bom dia, galera de São Miguel. Bom dia, meus amigos. Quem não é de São Miguel. Galera, hoje eu resolvi fazer um vídeo. Eu não sou muito de fazer vídeo. Sou mais de postar alguma coisa nos meus status. Uma foto. Principalmente no dia de hoje, que é um dia de comemoração, né? Para muitos. Natal, né? Mas hoje, infelizmente, o dia, para mim, acorda um pouco mais triste. Porque ontem, um grande amigo meu se foi. Um amigo que eu considerava mais do que um amigo. Um irmão. Porque a gente pode até não ter laços sanguíneos, mas como diz a Bíblia, somos todos irmãos diante de Deus. Esse amigo que eu tinha era mais do que um irmão. Com ele eu compartilhava meus segredos, compartilhava minha vida cotidiana. A gente conversava bastante. Eu sou filho único. Aliás, filho único não. Filho único se trata de irmão, sabe? Eu tenho uma irmã, mas não é a mesma coisa de você ter um irmão, né? Então, na parte de irmão, eu não tenho irmão. E ele, pra mim, era um irmão que eu nunca tive. A gente brincava, prosava um com o outro. Éramos sim. A nossa amizade era uma amizade verdadeira. Quando um estava passando por um perrengue, o outro tentava dar um conselho. Quando um estava fazendo uma coisa errada, o outro também. Porque, como ele me falava, meu amigo, um amigo de verdade, ele nem sempre vai concordar com você. Porque às vezes você já está fazendo coisa errada e ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Eu tô aqui filmando a Lagoa de São Miguel, um ponto turístico daqui, porque se tivesse um canto, eu gostaria um dia, se Deus tivesse permitido, e tivesse um canto que eu gostaria de ter trazido ele, era aqui. Porque é um dos lugares mais bonitos dessa região. E como ele era muito reservado, não era de sair, ele tinha um problema físico que o limitava algumas vezes. Não tinha como vir para esse lugar. Mas aqui é que eu queria trazê-lo, porque aqui ele ia se sentir bem, porque é onde o cara ia se sentir mais próximo da natureza. E ele gostava, sempre gostou de animal. Gato ele tinha um bocado, cães já chegou até a possuir alguns, já a ter alguns. Mas, infelizmente, ele não teve a oportunidade de conhecer tão bem a natureza assim, como ficar tão próximo a ela. Eu tinha por ele um enorme carinho. A gente brincava, como eu já falei, conversava. Até quando eu perdi meu pai, ele me deu uma palavra de carinho, me confortou, mesmo sabendo a gravidade da minha perda. Eu nunca vou esquecer meu amigo e meu irmão. Sempre eu vou lembrar, até porque a gente compartilhava de coisas, alguns entretenimento, né? Pra, tipo, quando a gente queria quando a gente tinha tempo, jogava um jogo.
Ele gostava demais, né? Era o refúgio dele, né? Porque ele vivia mais em casa, não saía. Era um refúgio dele. Era poder entrar no mundo dos games. Tem muita gente que diz, isso aí é coisa de menino, de criança, um cara já adulto não deve se meter com isso. Gente, vocês não sabem como é bom e o tanto que faz a diferença na vida da pessoa o universo dos games, dos jogos. Ele mesmo falava pra mim, Tiago, eu às vezes tô me sentindo não muito bem, tô meio deprê, sabe? Quando eu ligo o meu console, que eu entro naquele universo, naquele mini mundo, lá eu posso ser quem eu sou, quem eu quiser. De um guerreiro a um conquistador, a um explorador. E isso é satisfatório e me traz um pouco de alegria. E a gente compartilhava desse mesmo sentimento. E só eu sei a perda que ele está tendo para mim. Tantos planos, planejou tanto jogar um jogo que está em data de lançamento, mas infelizmente não vai poder. Para que a gente faz um plano, né? Mas Deus faz outro, infelizmente. Mas é assim, né? A vontade de Deus, a gente não pode ir contra a vontade de Deus, né? Como está escrito, só Deus sabe o que é bom para nós. Ele escreve certo por cima de linha torta, né? Então que seja feita a sua vontade. A gente tem que pensar que onde ele está, ele não está mais sofrendo, porque ele sofria. Ele era uma pessoa que sofria, ele era uma pessoa reservada. Ele era uma pessoa, só Deus sabe, né? Aonde ele está em um bom lugar, não está mais sofrendo. Pois é. Quero deixar meu eterno e enorme carinho por essa pessoa. Seu nome é Gleice. Para mim, Gleice, você não é um amigo. Para mim, você não foi um amigo. Para mim, você foi muito mais do que um amigo. Você vai ficar para sempre no meu coração, meu irmão. Uma vez eu fiz um vídeo aqui falando sobre o meu pai. Nunca pensei que eu ia voltar aqui e falar de você. O mesmo vídeo que eu fiz falando sobre o meu pai na partida dele, eu mostrei a você, você ficou top. Pois é, poder, assim como ele me chamava, um dos seus bordões, poder, você é o poder. Sempre vai estar aqui comigo, meu amigo. São Miguel não é mais o mesmo para mim. Quando eu vinha para São Miguel, resolver algumas coisas, e quando eu vinha para dormir, eu sempre vinha com um pensamento. Depois que eu resolvesse os meus afazeres, eu ia passar na casa do meu amigo, pra gente jogar um pouco de conversa fora e se descontrair. Infelizmente eu não vou mais poder fazer isso, porque ele não mais está aqui. Mas eu sempre vou lembrar de São Miguel, e toda viagem que eu tiver por aqui, que eu não sou dessa cidade, mas eu vou vir com um pesar no coração e com um enorme carinho por você, meu amigo. Porque eu agradeço a Deus por ter conhecido uma pessoa tão boa que você, sim, você foi uma pessoa boa. Não é porque você partiu que eu tô falando isso da boca para fora. Você foi uma ótima pessoa. E Deus vai colocar você em um ótimo caminho. Em nome de Deus. Em nome de Deus, Ele vai te abençoar aonde você estiver. Ele vai deixar você, colocar você em um ótimo caminho e vai te abençoar, meu amigo. Porque as pessoas boas, elas
são assim. Deus quer os bons. Às vezes a pessoa diz, não, tanta gente que faz maldade no mundo e não parte. E uma pessoa tão boa, por uma besteira, parte, né? Coisas. Foi tão rápida a morte dele. É porque é assim, Deus quer os bons. Quando você vê uma pessoa boa partir, é porque Deus diz, não, esse daí eu não vou deixar sofrendo no mundo, não. Esse daí ele vai ficar aqui comigo. Eu vou escolher ele. Eu vou trazer ele pra cá, que ele merece ser feliz em um bom lugar. Pois eu quero deixar os meus pêsames e o meu enorme e meus profundos sentimentos à sua família. Que Deus conforte o pesar do coração deles. Já perdi, já tive uma perda na minha família, sei que não é fácil, mas a gente tem que se agarrar a Deus nesse momento e pedir forças a Ele. E só assim a gente pode superar a nossa perda, né? Eu digo que a gente não supera a perda, a gente aprende a conviver com ela. A perda a gente nunca supera. Não tem como superar a perda de um ente querido. A gente aprende a conviver com ela, aquela saudade vai estralar sempre no peito e aquelas boas lembranças. Muitas vezes eu chegava lá estressado com as coisas, de cabeça quente, e com poucas palavras o meu amigo aliviava o meu pensamento, aliviava a minha consciência. E o que eu tinha, e o que eu chegava lá com raiva, meio revoltado, saía de lá feliz e aliviado. Muitas risadas, muitas brincadeiras, momentos que só eu e Deus sabe quanto nós compartilhamos. Com você, meu amigo, eu não tenho lembranças ruins, com você eu tenho lembranças boas. Momentos divertidos, tirada de onda. Só Deus sabe, só Ele sabe. É complicado, só Deus sabe o que a gente pensa nesse momento, né? Pois é. Um vídeo é grande, mas assim como ele dizia, Tiago, seus áudios são gigantes. Eu tive que passar uma tarde inteira ouvindo. Mas ele também mandava uns grandes para mim também, né? Meu amigo Gleice, que Deus o coloque em um bom lugar. Que coloque em um mais alto lugar e um bom lugar que você merece. Eu não tenho lembranças ruins com você e nem mágoa de você, meu amigo. Eu só tenho carinho por você. Seja lá onde você estiver, que esteja em um lugar bom que você merece. A minha vida eu vou continuar, né? Porque a vida continua, né? A vida continua, a saudade fica, né? Vai fazer 3 anos que o meu pai se foi. E pra mim, como se fosse ontem. A morte, ela foi cruel comigo. A morte, ela é cruel, mas às vezes ela é mais. Comigo ela foi. Ela tirou meu pai de uma vez. Ela arrancou meu pai de mim. Eu vi meu pai de manhã, à tarde eu já não pude me despedir. Ela não me deu a oportunidade para me despedir. Às vezes a pessoa tem, né? Um abraço, uma última palavra, até mesmo um gesto de carinho. O meu pai eu não tive essa chance. O meu amigo também eu não tive essa oportunidade de me despedir dele, porque um dia antes de acontecer o que aconteceu, eu fui na casa dele, mas ele não estava podendo receber ninguém, eu até estranhei, ele não estava bem, até estranhei, mas como ele aqui acolá gripava, aí eu que acolá ele gripava, eu
não quis incomodá-lo. Não. Às vezes ele gripava, né? Pegava um resfriado. Aí dizia, Tiagão, não venha hoje não, que eu não tô muito bem. Como ele dizia, eu tô só a carniça. Ele dizia, Tiagão, eu tô só a carniça, você não venha hoje não, viu? Mas vem amanhã depois que eu tô mais melhor. Com aquele jeito dele. Ele era um exemplo de vida, meu amigo. Meus amigos, eles eram um exemplo de vida. Eu nunca cheguei na casa dele pra ele estar reclamando de alguma coisa, reclamando da vida. Tem tanta gente que reclama da vida, né? Às vezes tá passando por uma coisa, aí diz, que essa minha vida não presta, isso, aquilo, de tormento e reclamando, né? Ele não reclamava da vida, não. Apesar que ele não era fácil pra ele, mas toda vez que eu chegava lá, ele tinha uma piada pra me dizer, ele tinha uma história engraçada pra me contar, e sempre me recebia com um sorriso. É tão provado que me disseram que os seus últimos momentos de vida ele partiu sorrindo. Olha, que coisa emocionante, partir sorrindo, mesmo sofrendo uma dor que deve ter sido terrível, mas partiu sorrindo. Então, se ele partiu sorrindo, é porque ele está em algum momento nos últimos momentos da vida dele, alguma coisa aliviou o coração dele. Pois bem, eu tenho uma volta inteira na lagoa. Vou deixar esse vídeo, ele vai ficar aqui nos meus stories, vai ficar também na minha rede social. E no que eu puder postar, eu vou postar. Porque assim como esse vídeo, vai ficar a lembrança dele também. Sempre será lembrado por mim. Nunca será esquecido. O que você passou para mim, meu amigo, foi um sentimento de amor. Um sentimento de carinho. Um sentimento de reconhecimento. E passou também um sentimento de admiração. Eu admirava você como pessoa, pelo que você era. Que você era um guerreiro. Lutava com as armas que foi deixado para você. Você batalhou com as armas que foi ofertado. Você não escolheu as armas. A vida não lhe deu essa oportunidade de escolher as armas para você batalhar, não. Ela só entregou o que tinha de entregar. E com isso, e com o que você tinha, com o ferro, você transformou em ouro. E isso é um exemplo. Sempre contarei sua história, meu amigo. De como você era um guerreiro. Sempre estará aqui comigo. Deus abençoe toda a sua família. Um Feliz Natal. Próximo Ano Novo. Deus abençoe nós todos.